Você já ouviu falar do homem mais forte que já existiu? Um homem que, sozinho, venceu exércitos com as próprias mãos, mas que também foi derrotado por uma única mulher? Hoje, vamos mergulhar na impressionante e trágica história de Sansão, o juiz de Israel que recebeu uma força divina, sobre-humana, mas que acabou caindo por causa de suas próprias fraquezas. Fique comigo até o final, porque a jornada de Sansão tem lições poderosas e atemporais sobre força, propósito e as consequências das nossas escolhas. Tenho certeza de que você vai se surpreender com o que essa história revela sobre nós mesmos. Antes de começarmos essa jornada épica, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Se você ama histórias que inspiram e ensinam, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e já deixa o seu like para nos ajudar a levar essas narrativas poderosas para mais pessoas. A sua interação é fundamental. Tudo começa no livro de Juízes, capítulo 13. Imagine o cenário. O povo de Israel estava sofrendo, vivendo sob a opressão dos filisteus há 40 longos anos. Era um tempo de desespero, onde a esperança parecia distante. Foi nesse contexto que um anjo do Senhor apareceu a uma mulher israelita estéril chamada Manoá. A mensagem que ele trouxe era chocante e cheia de promessas. Você dará à luz um filho, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Esse menino não seria uma criança comum. Ele deveria ser um nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Isso significava seguir regras estritas. Ele nunca poderia cortar o cabelo, beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada, nem tocar em cadáveres ou coisas consideradas impuras. O seu cabelo longo seria o símbolo visível de seu voto e de sua separação para um propósito divino. Desde o ventre de sua mãe, Sansão já tinha um destino traçado por Deus, ser o instrumento de libertação para o seu povo. Ele nasceu com um chamado, uma missão que definiria toda a sua existência. Quando Sansão cresceu e se tornou um homem, a primeira grande reviravolta em sua história aconteceu. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia, uma inimiga de seu povo. Isso, claro, desagradou profundamente seus pais, que questionaram sua escolha. Não há mulheres entre as israelitas para você se casar? Mas a Bíblia nos revela um detalhe fascinante. Isso vinha do Senhor, que buscava uma oportunidade contra os filisteus. O que parecia uma decisão impulsiva e errada era, na verdade, parte de um plano divino muito maior. Deus estava usando até mesmo a paixão de Sansão para iniciar o confronto que levaria à libertação de Israel. No caminho para acertar os detalhes do casamento, Sansão viveu uma experiência que revelou pela primeira vez a sua força extraordinária. Do nada, um leão jovem e feroz veio rugindo em sua direção. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão de tal maneira que ele rasgou o leão ao meio com as próprias mãos, como se fosse um cabrito, sem arma alguma, apenas com a força que vinha de Deus. Mais tarde, ao passar pelo mesmo lugar, ele encontrou uma colmeia com mel dentro da carcaça do leão. Esse evento inusitado se tornou a base para um enigma que ele propôs aos filisteus durante a festa de casamento. Um desafio que acabou mal e acendeu o pavio do conflito. Depois que os convidados filisteus, com a ajuda de sua noiva, o enganaram para descobrir a resposta do enigma, a fúria de Sansão explodiu. Aquele foi o estopim. Ele foi até uma cidade filisteia, matou 30 homens e usou suas roupas para pagar a aposta. Mas a vingança estava apenas começando. Em outro episódio, ele capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelas caudas, prendeu tochas acesas e as soltou nas plantações dos filisteus, queimando tudo. A resposta dos filisteus foi violenta e isso levou a um confronto ainda maior.
Quando tentaram prendê-lo, ele arrebentou as cordas que o amarravam como se fossem fios de linho queimados e, pegando uma queixada de jumento que encontrou no chão, derrotou 1000 homens sozinho. Sansão era praticamente imparável. Ele se tornou uma lenda, um verdadeiro símbolo da força divina em ação. Cada ato seu era uma demonstração do poder de Deus contra os opressores. Mas a sua maior luta, a batalha mais difícil de sua vida, ainda estava por vir. E não seria contra exércitos ou leões, mas sim contra seus próprios desejos, contra si mesmo. Então, o coração de Sansão o traiu novamente. Ele se apaixonou perdidamente por outra mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes filisteus viram nela a oportunidade perfeita para derrotar seu maior inimigo. Eles a procuraram e fizeram uma proposta irrecusável. Uma fortuna em prata se ela conseguisse seduzir Sansão e descobrir o segredo de sua força descomunal. O amor de Sansão se tornou sua maior vulnerabilidade, e Dalila se tornou a arma dos filisteus. Dalila começou sua missão. Por 3 vezes, Sansão mentiu para testá-la, dando respostas falsas sobre como poderia ser dominado. E por 3 vezes, ela o traiu, chamando os filisteus para prendê-lo. Mas a cada vez, ele se libertava com facilidade. Finalmente, cansado e com a alma angustiada pela insistência dela, ele cedeu. Ele abriu seu coração e revelou o segredo mais profundo de sua vida. A navalha nunca passou sobre a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se meu cabelo for cortado, minha força me deixará, e eu serei como qualquer outro homem. Ele confiou seu segredo à pessoa errada. Enquanto Sansão dormia em seu colo, Dalila chamou um homem que cortou as 7 tranças de seu cabelo. O símbolo de sua aliança com Deus foi quebrado. Então, ela gritou as palavras terríveis: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele despertou e tentou reagir como das outras vezes, pensando: sairei e me livrarei deles como antes. Mas a Bíblia diz algo de partir o coração. Ele não sabia que o Senhor o havia deixado. A força havia partido. Essa parte da história é de arrepiar, não é mesmo? A queda de um herói tão poderoso. Se você está imerso nessa história tanto quanto eu, comenta aí embaixo. Tira força de Sansão. Vamos ver quantos estão acompanhando essa jornada até aqui. O que se seguiu foi humilhação e escuridão. Os filisteus finalmente o capturaram. Eles vazaram seus olhos, cegando-o, e o levaram como um troféu de guerra. O homem que aterrorizava nações agora era um escravo, forçado a girar um moinho na prisão, um trabalho geralmente feito por animais. Era o ponto mais baixo de sua vida, uma demonstração pública de sua derrota. Mas em meio a essa tragédia, a Bíblia nos dá um vislumbre de esperança, uma frase curta, mas poderosa. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Na escuridão de sua cegueira e na monotonia de seu trabalho forçado, Sansão começou a refletir. Ele teve tempo para entender que sua força nunca esteve, de fato, em seu cabelo. O cabelo era apenas o símbolo externo de sua aliança com Deus. Uma aliança que ele havia quebrado repetidamente por meio de suas paixões e desobediência. Naquele momento de fraqueza total, ele começou a se reconectar com Deus. Sua força física havia se esvaído, mas sua força espiritual começava a ser restaurada através do arrependimento. O clímax da história de Sansão acontece durante uma grande festa. Milhares de filisteus se reuniram no templo de seu deus, Dagon, para celebrar a captura de seu maior inimigo. Em meio à festa, eles mandaram buscar Sansão para que pudessem zombar dele, para se divertirem com a fraqueza do homem que um dia os fez tremer. Eles o colocaram entre as 2 colunas centrais que sustentavam todo o templo. Ali, cego e humilhado, Sansão fez sua última e mais poderosa oração. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim.
Por favor, dá-me força só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Ele colocou as mãos sobre as 2 colunas principais e, com um último grito de guerra, empurrou com toda a força que Deus lhe devolveu naquele instante. O templo inteiro desabou, soterrando todos que estavam lá. A Bíblia conclui que Sansão matou mais pessoas em sua morte do que em toda a sua vida. Seu ato final não foi apenas de vingança, mas um ato de redenção, cumprindo, enfim, o propósito para o qual nasceu: desferir um golpe devastador contra os inimigos de Israel. A história de Sansão é uma montanha-russa de triunfos e tragédias e nos ensina lições profundas. A principal delas é que o dom sem caráter, a força sem obediência, pode ser extremamente perigosa. A força física não é nada sem força espiritual e sabedoria para usá-la corretamente. Sansão tinha um potencial ilimitado, mas suas paixões descontroladas e sua desobediência o levaram à ruína. No entanto, sua história também é uma mensagem de esperança. Mesmo quando falhamos de forma miserável, mesmo quando chegamos ao fundo do poço, Deus é um Deus de segundas chances. Ele pode nos restaurar, assim como restaurou a força de Sansão para seu último e mais significativo ato. E aí, o que você achou dessa história incrível e complexa? Foi uma jornada e tanto. Deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo qual parte mais te impactou. Foi a força sobre-humana? A traição de Dalila? Ou seu ato final de redenção? Eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias bíblicas trazidas à vida, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho. E claro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a força, a fé e as lições por trás dessa narrativa épica. Muito obrigado por sua companhia até aqui. Até o próximo vídeo. E que você, assim como Sansão em seu momento final, encontre sua verdadeira força em Deus todos os dias.